Pronto. Vamos lá? Então, estamos na página 51, né? Estávamos falando sobre o Jair. A gente vai terminar o Jair hoje, só tem 2 páginas, e aí eu pensei da gente falar um pouquinho do que a gente viu, assim, recapitular algumas ideias centrais, e aí deixar para começar o ateliê 2 na semana que vem. Então, aí a gente tem tempo de ler com calma e conversar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu nesse ateliê. Pode ser? A gente estava na página 51, vou voltar 2 capítulos, 2 parágrafos, porque eu acho que daí faz sentido com aonde a gente vai começar agora, tá? Então, a gente vai começar ali no meio da página. Em outro dia, Jair diz ao seu analista: você é um chato. O tom com que enuncia as palavras é amoroso. Claramente é uma manifestação de amor escondido. Você é chato é igual gosto de você. Uma maneira de tirar o amor do armário seria: você disse que me acha chato, mas eu acho que você até que gosta de mim. Mais um pequeno momento de namoro. Num tom brincalhão e provocativo, pergunta ao analista: do que vamos falar hoje? Se há um convite para namorar, por que não entrar na brincadeira com cuidado para não passar do ponto? Vamos falar de mim ou vamos falar de você? Aqui ela fala, né, sobre em algum momento, quando for possível, a gente usar a transferência erótica para avançar um pouquinho e tentar dar aquilo que o paciente busca para que a gente consiga encontrar aquele ponto, né, de vamos ver se você aguenta, então, né? No sentido assim de, então tá bom. Então, se eu também retribuo em algum momento, protegido pelo setting, a sedução, ou se eu, em algum momento eu cedo, por isso que ela fala sobre namoro, né? Então, até então, ela estava falando sobre o analista ficar nessa posição de ficar defendido. Em algum momento, ela fala sobre, então tá bom, então vamos usar isso, já que é esse material que você está trazendo, vamos usar isso, né? E aí ela fala sobre isso, assim, de dar algumas investidas, né? De brincar de namoro. E aí agora que ela começa o termo, né? Brincar de namorar sem passar do ponto é um equilíbrio delicado, né? E aí aqui a gente abre espaço para falar sobre o quanto a gente precisa estar segura para fazer essa intervenção, né? Porque se a gente decide brincar com esse conteúdo, né, para ver o que sai daí, a gente tem que estar preparada para em algum momento saber manejar isso, ou saber manejar sem gratificar, que é aquilo que a gente estava falando nos encontros anteriores, né? E por isso que ela fala, né, é um equilíbrio delicado. Então, como é que eu manejo essa transferência erótica usando dela na sessão, ao mesmo tempo também que eu não abro espaço, que eu não risco fósforo, ou que eu não dou a entender para o paciente que ele pode, de alguma maneira, obter mais do que aquilo, mais do que palavras, né? Às vezes, Jair manda áudios de 20 minutos ao seu analista. Quem nunca, né, recebeu um audião? Aqui é a hora de se ater ao enquadre, não gratificar. Responder com outro áudio será excitante e ele vai ficar querendo mais. Sabemos com que a ansiedade fica esperando as mensagens do personal. Uma resposta gentil do tipo: vi sua mensagem, conversamos na próxima sessão, acolhe, mas coloca limites. Aqui, eu acho que é um ponto que a gente sempre pega, né? Assim, acho que muitos de nós já tiveram esse questionamento, assim, e o que eu faço quando o paciente me manda um textão no WhatsApp ou um áudio gigante no WhatsApp, e aquela coisa, né? Aquele medo de, nossa, se eu não respondo, se eu só ignoro, o paciente pode ficar chateado, pode fugir, pode ir embora, mas se eu também respondo, fica uma conversa que ele leva a terapia para o WhatsApp, e aí eu não consigo colocar limite, não consigo impor. E aí é que ela dá uma possibilidade de manejo, né? Assim, de vi sua mensagem ou escutei seu áudio, quanta coisa precisamos elaborar, vamos conversar sobre isso na próxima sessão? É uma maneira da gente fazer isso de uma maneira empática, mas não ficar ali falando para o paciente, pode falar que aqui eu discuto. É importante que o WhatsApp seja um canal de comunicação para recados e para questões burocráticas, né? Mas quando o paciente diz sobre, nossa, precisei te mandar um áudio para falar isso. Aí é importante a gente estabelecer esse limite e dizer assim, eu te escuto, eu te acolho, eu sou gentil com aquilo que você está trazendo, isso é material, mas não é o lugar. E aí, encaminhar para a sessão, né?
Isso às vezes é complicado mesmo da gente fazer, mas com o tempo a gente percebe que se a gente abre muito, depois a gente não consegue mais soltar, né? Não consegue mais voltar atrás. Aí a Marion pergunta, qual era o teor dessa mensagem de 20 minutos? E aí ele fala, né? Era um longo relato da despedida entre Jair e o personal. Ele lhe deu de presente um par de óculos escuros. Serviu para ninguém ver que ele estava chorando. Por se despedir de Jair, da sua vida atual? Não sabemos. A verdade é que Jair sabe que o personal gosta dele, mas queria mais. Certa vez o convidou para um pernil, sua especialidade, num sábado. Ele foi com a esposa e o filho. O paciente ficou frustrado, porque achou que viria sozinho. O analista pergunta, o que você imaginou que aconteceria? Ele largaria a esposa e filho num sábado para ficar com você? E o Jair responde, sei que ele larga a mulher para ficar com outras mulheres. E aqui volta de novo a inferioridade dele, né? Por que que o personal larga a mulher para ficar com outras mulheres, mas por que que não larga para ficar comigo? É porque ele não gosta de mim ou é porque eu sou homem, né? E aí volta aquela dúvida existencial que ele sempre traz. Fica implícito o sentimento de Jair. Ele, o personal, me daria mais se achasse que eu valho a pena. Esse fragmento indica mais um elemento importante. Por trás da demanda infinita de amor, encontramos uma identificação melancólica. Consigo enxergar a criança em Jair dizendo à figura paterna: preciso que você me prove com atos concretos que eu valho a pena. Um dia, Jair chega satisfeito porque conseguiu dar uma bronca numa funcionária. Ela não gostou, mas tudo bem. Associa com uma situação que ficou furioso com a mãe. Minha mãe está com insuficiência renal. Sou eu que levo no médico, compro remédios, cuido para ela ter uma alimentação saudável. Faço as compras, oriento a cozinheira, etc. Fiquei morrendo de ódio quando percebi que ela estava comendo sanduíches no McDonald's e tomando Coca-Cola escondido. Senti que ela me trata feito um pirralho, não me leva a sério, não me obedece. Como escutar esse material? Sim, ficou furioso porque se sentiu infantilizado. De fato, já vimos que os funcionários também não o levam a sério. Ele manda, mas ninguém obedece. Mas a historinha pode ter outros sentidos. Ele se sentiu traído ao descobrir que, em vez de renunciar ao desejo, a mãe solta a franga escondida. Jair lhe oferece uma dieta bem comportada, asséptica, sem prazer. Uma dieta, digamos, assexuada. Mas ela prefere morrer e renunciar ao prazer. Imaginei aqui uma intervenção. Puxa, então tua mãe não é nada santa. Não deixava você olhar a calcinha das meninas, mas bem que ela gosta de soltar a franga. Aqui a gente está falando sobre como ele não gosta de ver as outras pessoas localizando e usando o desejo, né? Então, a mãe tinha que ter uma dieta controlada, mas a mãe localiza o desejo e usa esse desejo. Aquilo que ele não consegue, porque lembra que ele recalca isso, né? Então, ele fica irritadíssimo com a mãe, se sentiu traído, se sentiu inferiorizado, né? Se sentiu novamente colocado de lado, porque é uma coisa que ele não consegue fazer. Mas a mãe consegue usar isso de maneira escondida, né? Outra leitura possível desse material seria: a reação da mãe evoca um fragmento do primeiro encontro que ficou lá perdido. A secretária que gostava dele foi embora porque uma criança acreditou ingenuamente na proposta da sociedade em outra empresa. Da mesma forma, consumir McDonald's e Coca-Cola quando em função de sua doença a mãe teria que cuidar de sua dieta também é um comportamento infantil. É como um diabético que come balas. 10 para o princípio do prazer, 0 para o princípio de realidade. Seria, então, uma mãe infantilizada. Essa leitura, entretanto, está muito distante. Jair ainda lê tudo a partir da humilhação de se ver e de ser visto como pequeno. Engraçado que, ao mesmo tempo também que ela fala, né, sobre essa leitura ainda está muito difícil para o Jair acessar, ele, em alguma forma, se identifica com a mãe. Então, olha aí o Édipo acontecendo, né? Então, ele se identifica com essa mãe infantilizada e ele deseja esse pai potente, mas que não é alcançável. Olha aí a triangulação do Édipo acontecendo, né? Então, aí a gente tem um Édipo completo, uma mãe que ele se identifica e um pai que ele deseja. E daí é o Édipo invertido, né? Por isso que aí se explica a orientação e o desejo dele por homens, né? Então, porque a gente tem um Édipo invertido. Ao passo que a gente precisaria pensar num desejo da mãe e uma identificação com o pai, ele faz ao contrário. Ele se identifica com essa mãe infantilizada e deseja esse pai, que o pai não retribui a demanda de amor e afeto dele. Conseguem perceber?
como fica isso? E aí ele se vê pequeno, tão pequeno quanto a mãe, né? Por isso existe essa identificação projetiva, e aí ele fica irritado com a mãe, né? Então ele briga com a mãe, por isso. E aí, gente, com a nossa surpresa, esse material, esse ateliê clínico acaba. Meio que acaba sem final, e a gente fica assim, ué, e aí, o que aconteceu, né? Que nem na clínica, né? Quando um paciente vai embora e a gente fica esperando a resposta, né? A gente não sabe, né? O Jair, então, foi embora, ele deu o personal foi embora, se mudou, ele deu um óculos escuro pro Jair, pro personal, não sei, não fica claro se ele deu pro Jair ou pro personal esse óculos escuro, né? Ele fala, ele lhe deu de presente um par de óculos escuro. Tava tão bom que ficaria o ano todo vendo esse caso. É verdade, né, Tati? Então, acho que o Jair deu para o personal um par de óculos escuros. Serviu para ninguém ver que ele estava chorando por se despedir de Jair, né? Então, assim, o personal também estava chorando. Então, ele gosta, não gosta? No final das contas, ele dá um óculos, o personal vai embora e a história acaba, né? Então, o que aconteceu a partir disso? Eu fico me perguntando, né? Como é que fica o Jair? Aí ele consegue, então, resolver toda a história, ele conseguiu associar que o amor que ele sentia pelo personal era, na verdade, uma identificação paterna, ele conseguiu entender que ele também estava projetando isso na figura do analista, o analista consegue levar isso para ele? Muitas perguntas que eu fiquei nesse caso, assim, de gente, mas estava tão bom, mas agora acabou, de repente, assim. E aí, ela conclui, né? O que ela conseguiu aprender nesse ateliê, nesses 4 encontros, né? Aprendi que, muitas vezes, o nosso ponto de partida é uma queixa que, com o tempo, ganhará outros sentidos. Nesse caso, o não sei colocar limites era sintoma de uma posição subjetiva infantilizada, típica das organizações neuróticas, né? Nesse ponto, ela fala sobre como existe aquela diferença que a gente conversou sobre a queixa manifesta e a queixa latente, né? A queixa real e a queixa simbólica, a queixa consciente e a queixa inconsciente, né? Então, o Jair chega dizendo que não consigo colocar limites, meus funcionários não me respeitam. Olha só, né? Tava tudo muito para esse lado profissional. Se falava de uma autoridade, mas uma autoridade na relação chefe-funcionários. Não era nada que existia uma conexão com pai e filho. Olha que voltas e voltas, né? Tem aquela música, e voltas ideias, esses pacientes querendo encontrar, não tem aquela música? Eu sempre lembro dessa música quando os pacientes ficam fazendo e voltas, porque às vezes os pacientes eles fazem isso, né? Voltas e voltas e voltas para chegar no ponto, né? Então, ele deu essa volta para conseguir falar, não tem nada a ver com os meus funcionários, não tem nada a ver com a minha secretária que foi embora, não tem nada a ver com os meus funcionários que me chamam de bichona, não tem nada a ver com o bullying que eu sofri, tem a ver com a questão do meu pai. Mas olha a volta que ele deu, quantas sessões, quantas análises, quanta escuta a gente precisou elaborar para se chegar à queixa real, né? E aí faz talvez a gente pensar que se a gente fica só na queixa manifesta, se a gente fica muito circulando em torno então vamos falar do seu trabalho, Jair, então vamos falar da sua infância, então vamos falar do bullying que você sofreu, olha como a gente perde um monte de outras coisas que ele estava tentando dizer, mas ao mesmo tempo não conseguia dizer ainda naquele grau de recurso que ele ainda estava, né? Como uma análise estava ainda muito precipitada, ele só conseguia falar da relação funcionário e gestor ali, né? Então, quando a gente fica muito nessa queixa, rodeando a queixa central, essa queixa que o paciente está falando que é a queixa dele, a gente perde a queixa que ele não está dizendo. Então, eu tinha uma professora que falava assim, quando um paciente vier falando sobre uma queixa, você investiga tudo menos a queixa que ele está falando. Acho que é um bom jeito da gente pensar sobre o que a gente tem que fazer ali na análise, né? Porque quando a gente foca muito na queixa direta do paciente, a gente perde toda a história de vida, a gente perde as outras coisas que ele está dizendo sem ser ditas, né? Então, acho que isso é um ponto interessante que a Marion traz e acho que faz sentido para a gente, né? Aprendi também
que todos temos medo da transferência erótica. Mesmo com muita análise nas costas, podemos ficar surdos a ela por bastante tempo. O oposto também é verdadeiro. Quando ela é evidente, seu manejo é sempre um desafio. Aqui, achei curioso quando ela fala assim, ficar surdos, né? Porque ficar surdos parece aquilo que a gente está falando sobre não ouvir. E eu fiquei pensando que talvez a transferência erótica não deixe a gente surdo, mas deixa a gente paralisado. Sabe naquela situação meio que de que eu faço agora? Né? Quase como com vergonha, ao mesmo tempo que com medo. Para mim não fez sentido esse surdo, mas fez sentido um acuado, talvez, né? Às vezes, quando a gente está numa situação de transferência erótica, mesmo com muita análise, mesmo identificando que é uma transferência erótica, a gente fica assim, e agora o que eu faço, né? É quase como uma situação de... Eu não sei se vocês já sofreram uma situação de... como que chama aquele negócio? Quando alguém, por exemplo, mostra uma parte íntima do seu corpo, é importunação sexual? Acho que é, né? Vamos supor que você está descendo na rua e alguém mostra uma parte do corpo que deveria ficar coberta, né? Sabe aquela situação de que é isso? O que eu faço agora? Né? Talvez a transferência erótica venha desse lugar de eu sei o que é isso, sei que é assustador e não sei muito bem o que fazer agora, porque qualquer coisa que eu faça pode dar um sinal para o outro de ir, de não ir e tudo mais, né? Eu lembro uma vez que eu estava descendo uma rua, né? Eu falei sobre isso, porque me veio um caso na cabeça. Eu estava descendo uma rua, devia ter uns 15 anos, e olhei assim para uma sacada, e quando eu olhei para a sacada, tinha um homem ali fazendo um movimento e com o seu pequeno objeto que não deveria fazer naquele momento, naquela hora, naquela rua, né? E aí eu lembro que eu fiquei paralisada. Eu olhei e ele não necessariamente estava fazendo isso para mim, ele estava fazendo isso na sacada, né? Assim, aleatório. Ocorre que eu passei e olhei e vi isso, e aí nós dois ficamos meio que parados, assim, tipo, o que eu faço? Eu vou para trás, eu vou para frente, eu grito, eu chamo a polícia, eu xingo ele, o que você está fazendo aí? Vai para sua casa, entra para dentro. E aí eu fiquei nessa situação de o que fazer? Quase como um susto, né? Então, fiquei pensando muito nisso, assim, sobre o quanto a transferência erótica pode levar a gente para esse lugar. Não sei se de surdo, mas talvez de acuado, né? E ela fala sobre, né, o oposto também é verdadeiro. Então, quando a gente consegue evidenciar ela, o manejo sempre é muito delicado, é um desafio, porque a gente sabe que é um terreno delicado. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que se a gente não olhar para isso, a análise não avança. Ao mesmo tempo que se a gente cutucar muito isso, às vezes a gente pode não saber sair da situação. Então, ela traz isso, né? Como é muito difícil a gente entender o quanto que a gente, melhor eu não tocar nesse assunto, ou o quanto é melhor a gente mexer ali para que a situação consiga ter uma resolução, né? Aligé. Eu fiquei pensando sobre esses surdos, né? Ficar surdos a ela. Fiquei pensando nas situações em que o analista custa acreditar que a transferência erótica está acontecendo, né? Acho que eu pensei num passo antes, né? De talvez tenha ali os elementos, porque eu acho que foi meio que aconteceu com esse analista, né? Ele estava ali meio com medo de riscar um fósforo, mas ele estava sem saber se era isso mesmo que estava acontecendo. Então, eu fiquei com isso, de talvez antes de aceitar que essa transferência erótica está acontecendo, né? Talvez esse surdo de tipo, talvez não seja isso, será que eu estou interpretando errado, ou alguma coisa assim, não sei se faz será que estou sentido. estudando direito? Acho que talvez nesse sentido, faz sentido já, não tinha pensado por esse... É que surdos para mim não tinha feito muito sentido, mas agora você falando, acho que sim, acho que surdos nesse lugar de, é isso mesmo que eu estou ouvindo, né? Acho que sim, legal. Boa contribuição, acho que faz sentido sim. É verdade. Agora vem que faz todo sentido. Olha como quando a gente lê uma coisa, nossa cabeça vai para outro lugar, né? Eu já fui para um outro lugar, já fui para essa cena, já fui... Não é surdo, é paralisado. Olha só, porque tem a ver com uma situação que aconteceu comigo, né? O quanto eu fiquei, não estava, obviamente, não era uma situação de setting terapêutico, mas era uma situação, assim, envolvendo alguma questão erótica ali, né? Acho que faz todo sentido. A gente sempre escuta, escreve, lê enviesado pela nossa história, né? É isso mesmo.
Aqui foi uma observação inesperada da contratransferência que revelou o clima caliente. Lembro de outro ateliê em que o analista, normalmente uma pessoa solta e com senso de humor, revelou quase que por acaso que tinha medo de se soltar e, com isso, seduzir involuntariamente seu paciente. Aí ele fala aqui, né, sobre o quanto a gente conseguiu identificar a transferência erótica pela contratransferência. Por isso que é muito importante, né, a gente entender o que a gente está sentindo com aquele caso e não achar que aquilo que a gente está sentindo é só nosso, porque aquilo que a gente está sentindo não é só nosso, é do processo. Então, eu sempre tenho uma parte, nos meus prontuários mesmo, que eu escrevo, né, a análise da sessão, a ficha de evolução, que é aquilo que o CRP pede, e ali um ponto de diário terapêutico, que é onde eu escrevo a contratransferência, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando sobre esse caso, porque eu acho que isso vai ajudando a gente a entender essa contratransferência, o que é nosso, que está saindo da gente, indo para o paciente, mas que é atravessado pelo inconsciente dele. Então, a gente conseguir reconhecer que aquilo que a gente sente também é objeto de análise que vem do paciente é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente pensa que aquilo que a gente está sentindo é só nosso. Então, eu preciso levar isso para a supervisão, por que eu estou sentindo isso? Eu preciso levar isso para análise, porque esse caso está mexendo comigo. E a gente esquece de observar essa contratransferência como um material que também vem do paciente. Acho que essa contribuição que ela traz é bastante interessante, assim, para a gente perceber que na verdade, a transferência erótica só foi confirmada pelo medo que o analista sentiu. E não por uma coisa que ficou explícita, que por exemplo, o Jair falou. Que o Jair, na verdade, não fala nada. Ele faz algumas brincadeiras e tudo mais, mas ele não fala. O que dá a chave, dá para virar a chave, que aí a gente confirma realmente uma transferência erótica, é o medo do analista. Então, achei interessante a gente ver o quanto essa contratransferência tem que ser levada em conta, né? Embora soubéssemos que o personal fosse uma representação do analista, que por sua vez era uma representação da figura paterna, aprendemos que não é preciso forçar a barra com as interpretações transferenciais prematuras. No momento oportuno, a referência à música Amor Escondido revelou a intensidade da paixão transferencial. Acredito que essa representação mobilizou o pré-consciente do analista, que se lembrou do seu medo de riscar um fósforo e acordar uma transferência erótica difícil de conter. Aí aqui ela fala, né, sobre a questão da gente não ir com muita sede ao pote, identificar muito, não precisar falar quando a gente ainda não tem certeza, né, esperar para ter o momento do manejo, acho que isso é bem importante também. Esse ateliê confirma que o neurótico tende a ser altamente inflamável. O enquadre, somado à postura benevolente e receptiva do analista, criam as condições para a regressão e para que o paciente se sinta seduzido. As histéricas de Freud sempre relatavam alguma cena de sedução por parte de um adulto. A regra da abstinência está aí para proteger paciente e analista de abusos. Assim, se o analista for visto como sedutor, será por conta da transferência e não por ter riscado um fósforo. Aqui o que ela está querendo dizer, né, é que no neurótico ele sempre está esperando algo para riscar, algo desse desejo para ele conseguir transferir e incendiar, né? Até a questão do riscar um fósforo para como o neurótico é inflamável. Olha como essas coisas se completam, né? Então, o neurótico tem um conteúdo inflamável e o analista tem medo de riscar esse fósforo e, bum, gerar uma explosão, né? Por quê? O que é essa explosão? É a explosão do desejo que precisa ser direcionado para algum lugar, né? Então, ela fala sobre o quanto é importante a gente ter o enquadre como um lugar onde o círculo pega fogo mais ali, sabe? Sabe quando a gente faz aqueles círculos, aquela coisa de gasolina, assim, e só faz naquele entorno, naquele quadrado, naquela forma, né? Dentro daquele espaço limitado. Acho que é interessante a gente pensar nesse lugar do enquadre. O que é o enquadre? O que é o setting terapêutico? Por que é importante que a gente fale só esses conteúdos dentro do consultório ou na sessão, durante a sessão? Porque existe essa proteção do enquadre. Vai pegar fogo, ele vai trazer lembranças inconscientes, ele vai transferir, ele vai falar do recalque, ele vai inflamar, mas ele vai inflamar ali.
protegido pelo enquadre, e não solto, que dá para explodir tudo, que vira pólvora, e que aí incendeia a casa inteira, vira fogo e ninguém consegue controlar. Olha que referência interessante a gente pensar, né? O que é um enquadre? O enquadre é algo que protege a inflamação daquilo que acontece ali na sessão e durante aquilo que acontece entre o analista e o paciente analista e tudo mais. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, você está protegido pelo enquadre, o setting terapêutico protege, se você fizer isso dentro do setting terapêutico, você vai estar protegido. Por que isso? Esse enquadre, esse setting terapêutico, ele estabelece os limites, né? Até onde essa relação pode ir. E por isso que ela fala, né, sobre a regra da abstinência, ou seja, né, o fato essa regra fundamental, né, de todo analista não pode se relacionar com o paciente, a gente tem que se abster disso, a gente não pode, é aquilo que protege o analista, e por isso que a gente pode manejar e elaborar esse conteúdo, porque aí a gente vai ter certeza que não vai haver abuso. Lembra que em algum momento eles falam sobre, por isso que ele fica testando sobre esse desejo sem que de fato o desejo aconteça, porque de fato, às vezes o paciente não quer que aquilo que ele deseja aconteça, ele só quer falar sobre essa fantasia, mas se ele fala sobre a fantasia e o outro entende que acontece, e aí acontece a cena de fato, aí vai ser abuso, porque lembra que numa análise a gente sempre está falando, né, do paciente enquanto criança e o analista enquanto adulto ali naquela representação. Então, se acontece alguma coisa, claramente é uma cena de abuso, porque a gente não está falando com um adulto de 40 anos, a gente está falando da criança naquele espaço, né? E aí ela fala, né, que muitas vezes existe mesmo essa questão, né? As histéricas sempre falavam, mas foi ele que me seduziu, foi você que está me cortejando, né? Tem alguns relatos do Freud que ele falava sobre as minhas pacientes me acham todo galanteador, porque todas as pacientes dele eram histéricas e as pacientes achavam que ele estava dando em cima de todo mundo. Se dava ou não dava, né? Acho que ele também gostava de se sentir um pouco amado no ego dele, né? Assim, um pouco acariciado pelas histéricas, né? Acho que isso fazia bem um pouquinho a ele também. Mas, de alguma forma, né, existe isso, assim, existe essa fantasia de que o outro está dando a carta, que o outro está dando espaço. E aí, aquilo que ela fala se existir essa visão, a gente vai ter certeza que é algo transferencial e não algo que vem do analista que quer riscar o fósforo e que quer realmente concretizar de fato, né? Então, é isso, né? E aí, aqui, para além do que a Marion aprendeu nesse ateliê, eu marquei algumas coisinhas, assim, do que me marcaram nesse caso, e eu vou compartilhar e depois a gente abre para discussão, pode ser? Uma coisa que eu fiquei bem pensando, que já era uma dificuldade minha na clínica, mas que ficou mais evidenciado, assim, nesse ateliê, é o quanto a transferência erótica ela é sentida, mas ela não é totalmente explícita. Até pela proteção do enquadre, ela não é algo como, olha só, eu estou apaixonada por você, acho que a gente precisa resolver isso enquanto analista e paciente, porque eu estou aqui, eu fico pensando em você toda hora, eu sonho com você, etc e tal. Acho que raros os casos onde o paciente realmente consegue dizer que está existindo uma transferência erótica e que tem um desejo explícito. Você vê que o Jair, ele roda, fala da música, fala do pai, fala do personal, mas ele não fala direto. Pergunta se o analista é gay, né? Mas ele não fala direto, olha, estou seduzido ou tenho alguma atração explícita por você. Eu acho que isso é uma comum, um ponto assim que se repete na transferência erótica. Muitas vezes, por isso que a gente fica nesse lugar, né, Jed? Será que eu tô surdo? Será que eu tô ouvindo direito? Será que acontece? Será que não acontece? Será que é real? Será que é fantasia? Será que eu que tô achando coisa demais ou não? Então, acho que é muito comum a gente ficar nessa dúvida. E aí eu acho que vale a gente sempre pensar, né, que uma dúvida já é 50% de certeza. Então, se a gente tem dúvida, se a gente está achando algo esquisito ali, é porque talvez possa existir, né? Então, talvez pensar nisso, assim, do quanto a transferência erótica muitas vezes não precisa ser algo explícito, mas é algo sentido, é essa tensão que fica no ar, né? Muitas vezes, quando os pacientes trazem muitas questões
principalmente quando os pacientes trazem questões de desejo, de fantasia sexual e tudo mais. Então, isso acaba ficando implícito e não totalmente explícito. Acho que isso foi um ponto assim que me fez reconhecer que realmente aquilo que às vezes acontece na clínica se repete assim na teoria, porque a gente vê que não fica algo muito explícito, né? Outra coisa que eu anotei, né, é o quanto o enquadre é proteção. Então, enquanto a gente precisa se sentir protegido pelo enquadre, porque enquanto a gente está ali no enquadre, trabalhando transferência, contra transferência, enquanto a gente está tentando localizar a criança no adulto, etc e tal, e quando a gente entende que aquela paixão, aquele amor, aquela libido não é para a gente... Ficou branco a tela, voltou? Ficou branco aí também, para vocês? Não? Meu computador às vezes dá uma dessa. Eu fico pensando, ele fica todo branco e aí depois ele volta. Numa dessas eu acho que ele vai ficar branco, nunca mais vai voltar. Enfim, por enquanto ele volta. Enquanto a gente acha que aquilo que o paciente está dizendo não é para a gente, né, enquanto pessoa física, mas é sobre algo transferencial, a gente está protegido pelo enquadre. Então, isso também foi uma coisa que me veio à cabeça, né? Outra coisa que eu já falei, né, que a gente não pode ultrapassar porque existe essa falta ética, né? Por isso que é tão exposto quando acontece algo, né? A psicóloga tal casou com o paciente, o psicólogo tal se envolveu com o paciente, começou a namorar. Acho que isso gera essa situação de espanto, porque realmente denuncia essa relação, né? Sobre a criança ter uma relação ali com o paciente e o adulto com a figura do analista. E o quanto a gente permitir que isso aconteça é uma situação de... É uma cena que se repete de uma situação de abuso, de violência, né? Que às vezes não aconteceu de fato, mas às vezes era um desejo, que bom que não aconteceu, né? Outra coisa que eu anotei é sobre o tempo e a paciência do processo, né? O quanto às vezes a gente precisa ficar ali, tendo paciência, esperando com que as coisas se organizem para que a gente consiga manejar, porque nem sempre a gente tem certeza da primeira vez, né? E aí, anotei até outras coisinhas aqui. E aí, isso é sobre essas últimas coisas que a gente leu, né? Mas tem algumas outras coisas que eu anotei desde lá das primeiras páginas do ateliê, que eu acho que também vale a pena a gente falar. A primeira né, de novo, né? Acho que isso a gente está estudando, está vendo com todos os casos que a Marion traz, né? Todo paciente conta uma história. Todo paciente fala de uma história que não é necessariamente a história do presente dele, mas é uma história de como ele vê a vida e os seus afetos, né? Todo paciente fala sobre isso. Eu gosto muito de pensar, né, que toda história é uma história de amor, né? Isso tem até lá na bio do meu Instagram, porque eu acho que toda história que o paciente conta pra gente é uma história de como esses afetos na vida dele são atravessados. Então, quando ele fala sobre aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo, sobre a história presente, sobre a história passada, ele está contando essa história de como ele entende que esses amores na vida dele aconteceram. E eu acho que o bonito da análise é a gente ouvir essas histórias e tentar ir entendendo a moral dessa história, né? Sabe quando a gente escuta uma fábula e escuta uma história inteira, e aí depois que a gente leu, a gente se pergunta, tá, do que essa história falou, então? Qual que é a moral dessa história? Qual que é o aprendizado dessa história? E eu acho bonito quando a gente olha sobre a história que os pacientes contam, nos falando de algum amor. E a nossa função é identificar qual é esse amor, o que tem ali com esse amor, é um luto, é uma perda, é uma ferida narcísica, é uma necessidade de validação, é uma necessidade de ser visto. O que é, né? O que essa história de amor revela? Acho que isso é um ponto interessante para a gente pensar, né? Outra coisa, né, que esse caso fala realmente de como a gente muitas vezes vê os pacientes enroscados no édipo, né? Então, existem vários tipos de pacientes, existem vários tipos de demanda, mas muitas vezes aquilo que se encontra na clínica de comum é o quanto a gente, adulto, ainda se vê enroscado lá no nosso édipo infantil, né? Então, o Jair fala desse amor pelo personal,
que representa o amor pelo pai, que ele gostaria de sentir, da mesma forma que denunciava o amor pelo analista. Então, olha só como o personal, ele fala de algo antes e de algo do depois, né? Então, ele fala da figura do pai, desse amor do pai que ele busca, mas ele também fala de algo projetado ao analista. Então, o personal é uma figura meio que central que vai e vem. Ele projeta no personal tanto o afeto que ele queria com o pai, quanto o desejo que ele gostaria de ter com o analista, né? Isso foi uma coisa que eu anotei também. E aí ele se sente pequeno, né? Quando ele fala, ele se sente pequeno, e aí ele usa o termo pequeno, e a gente tem que... Ele usa o termo bichona, mas a gente tem que substituir por pequeno, né? Então, ele se sente pequeno porque ele acha que nunca vai conseguir conquistar esse amor do pai. Mas ele não entende que ele não consegue conquistar o amor do pai, porque, na verdade, existe uma interdição. Não se pode conquistar esse amor da maneira como ele quer, né? Então, ele sofre, a angústia neurótica dele é que ele não entende a interdição do Édipo. Ele não entende que o pai não consegue se relacionar com ele, não dá o amor que ele quer, não porque talvez o pai não o ame, ou porque talvez o pai abandonou ele lá na livraria e foi embora. Ele precisaria ter entendido que o pai não dá essa retribuição, essa gratificação que ele busca, porque existe a interdição. E aí ele fica tentando pensar em outras coisas. É como se ele não entendesse essa interdição e ele fica se perguntando por quê. Tá bom, mas por que meu pai não me quer? Porque eu sou homem? É porque eu sou pequeno? É porque eu sou bichona? É porque, né? E ele não entende que no final não é nada disso. É simplesmente porque existe uma interdição. Não pode porque não pode. Não pode porque eu sou seu pai e você é meu filho. Se talvez ele tivesse entendido esse óbvio, talvez toda a fonte de amor e de angústia dele não teria acontecido. Mas como ele não entende, ele fica nesse, mas eu preciso entender, mas eu preciso entender. E muitas vezes os pacientes chegam nesse lugar, né, de eu não tô conseguindo entender, eu não tô conseguindo sair desse lugar, eu não tô conseguindo entender o porquê. Às vezes, por quê? Algo tão complexo. Veja só, na história de Jair, não era por nada, não era porque ele é homem, não era porque ele era gordo, ou não era porque ele não era interessante, é simplesmente porque não podia. Era simples. Mas, olha só como o neurótico faz do simples uma questão muito complexa, né? Ele pegou uma coisa que é simples e aí ele criou toda uma fanfic, ele acreditou nessa fanfic, e aí é muito difícil sair dessa fanfic e ele fica reproduzindo essa fanfic por tempos e tempos, né? Outra coisa que eu pensei e que a gente conversou é sobre como essas figuras da análise, elas representam objetos internos e externos, né? Então, como o personal tem algo de simbólico da criação dele, algo da fantasia, mas também algo de externo, que está relacionado ao encontro que realmente os dois tiveram, com a dúvida que realmente ele teve com o real, né? Então, como os objetos na análise, eles não são todos ou só internos ou externos, mas existe essa referência, né? Também anotei sobre a importância de saber transferencialmente quem é o analista na história do paciente, né? Então, o papel de quem que ele está ocupando. E conseguir suportar a transferência e as investidas até que se possa manejar. Então, uma coisa que a gente tem que sempre se perguntar é, tá bom, eu estou ocupando o papel de quem e qual é essa transferência, como que eu preciso suportar ela, até que ponto eu preciso suportar até que eu consiga fazer algum manejo. Sobre a paciência, a gente falou, né, de não intervir no percurso, não intervir antecipadamente, de poder suportar, não interpretar de forma prematura, né, então o tempo certo para a gente conseguir fazer um manejo. E aí a gente falou sobre aquele quadro de transferência erótica, né, do que fazer. Está lá na página 35, né, então eu sugiro que vocês marquem a página, assim, de uma maneira bem... Eu marquei assim, né? Marquei, tipo, um monte de quadradinho, assim, sobre, tipo, um quadro mesmo de... Tá bom, se eu tiver transferência erótica, aonde eu vou? Né? Então, eu já sei que eu tenho um manual, que a gente sabe que não tem manual na psicanálise, mas a gente pode usar isso como manual, né? Então, se eu tiver um quadro, um caso de transferência erótica, eu já sei que eu tenho que voltar lá na página 35, que a Marion explica o que fazer. Acho que isso talvez seja importante quando a gente tiver um caso de novo, né? Estou falando aqui para vocês fixarem, né? A Marília falou que tem um quadro. A Marília falou que tem uma página que me fala o que saber fazer, né? Então, talvez isso possa ajudar.
E aí, outra coisa que a gente também aprendeu sobre a importância de acolher a demanda sem retribuir, sem gratificar o paciente, né? Então, acolher significa ser empático, entender a importância daquele sentimento, mas não gratificar dando aquilo que o paciente quer. E uma última coisa que a gente falou também, né, que o que move a paixão é uma característica que o objeto de fato tem. Ou seja, a gente nunca se apaixona só por uma pessoa, mas a gente se apaixona por aquilo que aquela pessoa nos dá. O vazio que a gente acha que o outro vai preencher. Então, quando alguém se vê muito enroscado num objeto, muito apaixonado, sem conseguir, por exemplo, fazer um luto de uma relação, a gente sempre precisa se perguntar o que aquele objeto dá a ele que ele achava que faltava. E que pelo objeto dar a ele, ele fica tão enroscado nesse objeto que não consegue se desprender mais dele. Né? E aí, acho que isso é interessante para a gente pensar. Outra coisa que a gente falou é sobre aquele esqueminha do recalque, né? Que a Tati até falou sobre o que acontece, né? Então, lá na página 49, a gente também fala sobre como que acontece o esquema do trauma com a repetição, né? Então, a gente falou sobre existe um trauma, existe uma exposição a esse trauma, o sujeito não está preparado, acontece o recalque, esse recalque fica lá embaixo, mas ele fica tentando voltar o tempo todo, então existe o retorno do recalcado, e para isso existe sempre a repetição do ato traumático como forma de elaborar. Então eu volto nos mesmos lugares, eu repito as mesmas relações, eu volto na mesma cena como uma tentativa de elaborar isso que a gente não conseguiu elaborar totalmente, né? E o que mais que a gente falou? Acho que é isso. Anotei só isso, gente, desse caso, assim, que a gente pode usar. E aí, queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, mais coisas que vocês pensaram a partir desse caso, o que chamou a atenção de vocês, algo que eu não tenha dito, o que para vocês fez sentido, agregou, não agregou. Temos 10 minutinhos aí para a gente conversar. Quem fala? Quem fala? Vou fazer que nem professora, aquela professora que fica falando você. Quem quer falar, gente? Que aprendeu com esse caso? Ajudou, não ajudou? Fez pensar, não fez pensar? Não? Não, não, não? Então, acho que é isso, então. Já que ninguém quer falar, Tati, você quer falar? Você tá muda. Vocês estão ouvindo a Tati? Não? Pera. Tati vai falar. Para salvar o rolê, a Tati vai falar. Que bom. Liga aí os trambiques, Tati. Liga o microfone, liga os negócios aí. Pronto. Agora vocês me escutam? Sim. Ah, tá. Então, eu tô sentindo que a gente encerrou o livro. Porque eu amei tanto esse caso. E, Má do céu, eu acho que foi todos foram bons até agora, mas esse deu tantos bons, principalmente a de semana passada que eu assisti a aula, aquela sua explicação, gente, eu até desenhei o esqueminha. Eu desenhei, eu achei incrível. E essa de agora, você falando do Édipo invertido, porque eu confesso que eu nunca estudei o Édipo, principalmente esse invertido tão a fundo, e eu vi você falar com tanta clareza dele, inclusive depois eu vou rever a gravação e vou anotar o que você falou, porque eu achei muito legal esse caso. Eu acho que esse caso deu um quê de novo, assim, pra gente, né? Acho que ele trouxe algo que talvez a gente não consegue explorar muito na clínica. E eu acho que é realmente muito interessante, porque esse caso toca também em coisas que o analista sente. Os outros casos, talvez, a gente ia muito a fundo naquilo que só o paciente sentia, sem considerar essa relação de vai e vem, sabe? Eu acho que esse caso foi muito interessante, porque a todo momento a gente ficava analisando o que o analista estava sentindo, o que o paciente estava falando, e a gente realmente conseguiu unir essas duas pontas, né?
Por exemplo, teve lá o caso da Cida, que queria muito, por exemplo, que os pais pedissem desculpas, mas não se viu muito ali na cena a atuação do analista para a gente compreender, né? Aí teve os outros casos também, mas eu acho que esse a gente conseguiu entender realmente o que acontece numa análise, sabe? Fiquei pensando muito nisso, assim, que esse a gente conseguiu entender que é uma situação de vai e vem a todo momento, e que uma coisa que o analista sente interfere naquilo que o analisando vai falar, vai trazer, e essa reação, e esse clima que fica entre os dois, que é algo que não se diz, mas se sente. Eu acho que esse caso ele foi muito palpável para a gente realmente estudar, assim, transferência e contra-transferência. Eu achei que foi muito claro, acho que a gente conseguiu absorver muitos conceitos, assim, dele, né? Os outros eu acho que falava, assim, mas falava de uma dor que era do analista e a gente, enquanto do paciente, a gente, enquanto analista, precisava identificar. Mas era como se, de alguma maneira, a gente ficasse fora da cena. Eu acho que esse caso traz o quanto a gente está dentro da cena, o quanto não dá para a gente fugir, né? A gente está dentro sempre. Eu acho que foi bem rico por isso. E também acho que foi o caso maior, assim, mais completo, até pensando em páginas. Os outros eram menorzinhos, né? Então, essa aqui foi da página, logo do primeiro, do começo, assim, deixa eu ver. Foi da página 12, 13, até a página 54, assim. Então, literalmente, foi meio livro só falando dele, né? Então, acho que foi um caso bem completo, assim, bem complexo e bem completo, que ela escreveu bastante, que ela conseguiu conceituar bastante, né? Então, acho que por isso foi bem interessante para a gente conseguiu mergulhar. Tá ali, Vivi? Vivi, você quer falar? Não tô te ouvindo. Vou passar para a Lari e qualquer coisa você volta depois, tá? Fale, Lari. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu não participei da leitura dos outros livros, né? Então, esse é o primeiro que eu tô acompanhando. Então, os outros ateliês, eu não sei, não li ainda. Eu comprei os livros, mas não tive tempo ainda, né? A lista tá muito grande. E aí, acompanhando esse, fiquei pensando muito nessa questão da transferência erótica, porque é uma coisa que realmente, acho que, não sei se é uma impressão minha ou realmente é isso, assim, parece que a gente não vê com tanta frequência, a gente não fala sobre isso com tanta frequência. E aí, acompanhando, eu tive a possibilidade de repensar, inclusive, um paciente em específico que eu atendi há um tempo atrás, e aí, enquanto a gente estava fazendo a leitura, e depois pensando sozinho, fiquei pensando, será que foi isso que aconteceu? Será que era isso? Era isso que eu sentia nessa época, e na época eu não soube nomear, enfim, paciente que eu já não atendo mais há algum tempo, mas tinha, assim, essa sensação do desconforto e daquela coisa, assim, que não era muito bem nomeada, enfim. E aí eu fico pensando, então, será que é isso que estava acontecendo, assim, enfim. A gente precisa se perguntar, será que não acontece, não é muito comum, ou será que a gente tem medo de identificar? Eu acho que é isso. E aí, pensando, inclusive, nisso do ser surdo, né? Que a gente fica surdo, né? Fico pensando no ser surdo, aquilo que a gente não quer ouvir mesmo, né? Quando eu li isso do ser surdo, me veio aquela imagem da gente tampando os ouvidos, né? Surdo de quem não quer ouvir mesmo. Porque é isso, de desconfortável, né? Traz uma coisa daquilo, do que é esse clima? Remete a nossa própria sexualidade, né? Remete a gente enquanto objeto. Então, a gente fica, de alguma maneira, quase como... Ai, meu Deus, ele tá me olhando, me observando aqui. E acho que um outro ponto também bem interessante da gente pensar, que a Marion falou, é que a transferência não tem sexo. A transferência erótica não tem sexo. Então, muitas vezes, talvez a gente ter dificuldade de identificar, fiquei pensando agora, porque pensando percentualmente, a gente atende muito menos homem, pelo menos na minha clínica, sim, né? 10% homem, 90% em sua maioria mulher, e a gente talvez, por uma questão de um enviesamento cultural e normativo, a gente fica tendendo a achar que uma transferência erótica só acontece com uma analista mulher e um paciente homem. Será que não acontece com uma paciente, por exemplo, mulher com a gente, que fica sempre acionando, sempre ligando, sempre querendo falar com a gente, e às vezes a gente pode achar que está acontecendo uma transferência
de amiga, nesse lugar de, ela acha que eu sou amiga dela, ela quer me contar tudo. Será que é isso? Ou será que talvez existe uma transferência erótica aí acontecendo, que a gente não está se dando conta porque a gente não está nesse lugar de funcionalidade? A gente está achando só que é uma paciente muito melosa, muito grudenta. Acho que também é um ponto para a gente pensar, né? Porque a gente sempre fica, talvez, pensando nesse esquema heteronormativo, né? Sim, faz todo sentido. Mas, enfim, esse caso foi um que me fez pensar bastante nessa questão da transferência erótica e me fazer pensar um pouco mais também nos pacientes que eu atendo, que eu já atendi. Então, acho que foi bem, bem bacana nesse sentido, e principalmente pensando nessa questão dos conceitos também. Sim, acho que foi um caso muito rico mesmo. O próximo caso que a gente vai ler, não sei se vocês já começaram, eu já comecei a ler, dei uma avançadinha. Ele fala sobre o medo na contratransferência. E aí é um caso também bem interessante da gente pensar sobre um outro tipo de sentimento muito comum. Esse caso, por exemplo, fez a gente pensar no riscar fósforo, né? E achei bem interessante quando ela fala que todo nome de um ateliê, ela não quer relacionar a um conceito, né? Então, por exemplo, o riscar um fósforo, ela poderia falar um caso de transferência erótica. A minha fica tão xoxo, capenga, né? Ela dá um nome que tem a ver com sentido, então ela faz uma coisa toda poética, e eu acho isso interessante, assim, na Marion, né? Então, o riscar um fósforo é sobre transferência erótica, mas a gente só sabe disso a hora que a gente começa a se desdobrar no caso, né? E o porco-espinho é sobre o medo da contratransferência. Então, porco-espinho, por quê? Porque o paciente, ele fica que nem um porco-espinho, ele tem medo de ser atacado e por isso ele coloca uma defesa. E aí, esse medo que o próprio paciente sente, o analista também sente. E aí, às vezes, dá aquela sensação, aquela impressão que a gente tem medo do que falar. Sabe aquele paciente que a gente fica realmente intimidado? Aquele paciente que a gente acha assim, ai, mas... Ou, eu já tive vários, assim, por exemplo, de eu ficar pensando assim, ai, mas esse paciente tem um nível de vida, um nível superior, a mais que o meu, nossa, ele é mais velho. Eu lembro de uma vez, gente, que eu atendi uma pessoa de um cargo público muito renomado, assim, na sociedade e dentro da comunidade. Não quero falar a profissão, porque senão acho que vai identificar, e eu não quero, de alguma maneira, identificar, porque a gente está no YouTube, né? Mas eles tinham um cargo muito renomado. E aí, quando ele chegou, eu falava, como assim? Né? Eu vou atender essa pessoa. E eu realmente ficava com medo de atender. Eu ficava trêmula, assim, ficava pensando, meu Deus do céu, não vou dar conta. Se ele falar um conceito aqui, sei lá, se ele começar a falar disso comigo, eu não vou saber responder, não vou saber devolver. Eu acho que isso é bem comum, assim, de alguns casos, de alguns pacientes intimidarem a gente nesse lugar, ou por serem mais velhos, ou por serem mais experientes, ou por terem uma determinada profissão, ou um nível econômico muito superior que o nosso, enfim. E acho que é interessante a gente pensar nisso, assim, os pacientes que nos deixam intimidados, talvez seja um medo que o próprio paciente tem, assim, né? E talvez a gente analisasse nesse caso. Não fui muito adiante, mas achei interessante, né? E para a gente pensar nesse nome dos casos, então, porco-espinho, o riscar um fósforo, talvez sempre faça a gente associar um conceito, né? Então, porco-espinho, eu tenho medo e eu me defendo e eu viro meio que um arredio, eu agrido por medo, né? O riscar um fósforo, eu vou lá na transferência, tenho medo de que aquilo incendeie. Então, talvez seja interessante a gente guardar esses nomes dos casos para a gente também conseguir relacionar com o conceito. Então, vai ser bem interessante. Mas é isso, gente. Bora cestar, né? Acabou, a caneta caiu, todo mundo vai embora, né? A gente se vê semana que vem para começar o Ateliê 2. Tá bom, gente? Obrigada pela companhia. Beijo, beijo. Tchau, tchau.